Caso você tenha caído de paraquedas aqui, esse vídeo aqui faz parte de uma saga de 5 vídeos. Esse é o segundo vídeo dessa saga. Cada vídeo a gente fala de um tema diferente sobre cinema. Nesse vídeo a gente vai falar sobre ficção. No vídeo passado a gente falou sobre a história do cinema e um pouquinho do que é cinema, o que faz cinema ser cinema, quem trabalha no cinema. Foi um papo mais assim sobre cinema antigo, cinema novo. E hoje a gente vai falar sobre ficção, que é um tema um tanto quanto complexo, porque ficção se desdobra em vários assuntos, sabe? É tipo quando você fala de manga, que você fala assim, nossa, que manga deliciosa. Só que manga pode ser também sobre manga, ou então sobre... Um minutinho. Sobre manga. Então existem vários jeitos de falar manga. Ela pode falar da camisa, pode falar do vinho, pode falar da fruta. Ficção é assim também. Ficção, ela é um pouco difícil de se falar justamente por causa disso, porque existem várias vertentes diferentes e formas de se agrupar. E conforme a gente agrupa isso, a gente muda um pouco o que a gente está falando. Acho que a primeira coisa que a gente pensa quando se fala de ficção é a ficção científica, que é aquelas histórias, tecnologia que a gente não entende, que é um puro suco de baboseira, mas que no final a gente compra, histórias sobre futuro, histórias sobre espaçonaves e o extraterreno que vai para os espaços e, sabe, tudo isso, robô, tecnologia avançada, aliens, isso é ficção científica. É algo imaginário, assim, que talvez possa existir, mas, sabe, não necessariamente, é bem difícil que ocorra. Isso é uma ficção científica. Tipo, Exterminador do Futuro, Star Trek, Guerra nas Estrelas, Eu, Robô, isso tudo é ficção científica. Mas ficção, ela pode também ser agrupada de um jeito que parece que é igual, mas não é exatamente. Sabe ficção científica que a gente acabou de falar? A gente pode tratar ela como um gênero. Sabe quando você está assistindo um filme e que gênero é esse filme? Ah, é terror, é ficção científica, é drama. A gente pode agrupar ficção científica desse jeito. Então, cada um é um gênero separado e a gente trata desse jeito. Só que a gente pode tratar a ficção científica também não como um gênero em si, mas como um subgênero. E aí as coisas mudam muito de figura. Eu vou colocar vários gêneros aqui na tela. Então, vamos tratar ficção científica como um gênero. Então, aqui tem ficção científica, tem terror, tem comédia, tem romance, tem drama, tem suspense, tem vários gêneros. Vocês estão vendo vários gêneros aqui, né? Então, isso são gêneros. Quando a gente vai assistir um filme, a gente escolhe por esses gêneros. Eu quero assistir um filme de terror, escolho esse filme aqui. Eu quero assistir um filme de comédia, eu escolho esses filmes aqui. Eles são agrupados desse jeito. Porém, essa agrupação aqui, ela pode ser tratada como um subgênero. E aí as coisas mudam um pouco de figura. Porque o subgênero é algo que está dentro do gênero, é algo que ele se desvirtua daquilo que é a ideia original, mas não pode ser algo novo, é algo filho, sabe? Algo que nasceu daquilo e é muito parecido. E a ficção científica, ela pode ser tratada também como um subgênero da ficção, que é um gênero inteiro, que inclui justamente isso que a gente estava falando. Essas histórias todas são agrupadas no gênero ficção, que são histórias que não existem, histórias que são roteirizadas, que são pensadas, mas que não são verdadeiras. Por isso que a gente trata tudo isso como a mesma coisa, entre aspas, porque elas são todas historinhas que não existem, mas que têm funções diferentes, ou é causar medo, ou é causar tristeza, ou é causar felicidade, ou é fazer a gente imaginar uma história que pode acontecer no futuro, ou então é reimaginar uma história de passado, como é nos filmes de western. Toda essa questão
se engloba dentro do gênero. Eles são gêneros, e aí vai variando suas vertentes, o que eles querem fazer com isso. Mas são histórias que não existem de verdade, são histórias que não são reais, que tem um roteiro onde tudo nele é pensado e organizado. Então, desde a forma como o ator atua, até as câmeras, como elas funcionam, a história em si, como ela vai ser, tudo está no roteiro, tudo está roteirizado e organizado bonitinho. Todos esses subgêneros têm isso em comum, ou seja, tem tudo programado o que vai acontecer, onde vai ser o susto, onde vai ser a piada, onde vai ser o beijo, onde vai ser o tiro, onde vai ser a morte, tudo isso já está organizado no gênero de ficção. Vamos então ao que eu estava querendo dizer, porque qual que é a diferença, por que a gente está se pensando sobre isso? Porque quando a gente fala de gênero, nesse aspecto de organizar as ideias, de organizar todo um grupo e colocar-se dentro do gênero, que é no caso da ficção científica, a ficção científica se torna algo dependente da ficção. Isso tudo é feito para a gente organizar as ideias e nascer a base do cinema. O cinema ele é organizado em 3 bases: a ficção, o documentário, que são histórias que, diferente da ficção, são histórias roteirizadas, o documentário são histórias não roteirizadas, histórias onde as coisas simplesmente acontecem e faz parte do trabalho de quem está fazendo o documentário traçar uma história no meio disso, de tentar puxar uma linha guia onde ele consiga contar algo sem necessariamente roteirizar, sem ter tudo planejado certinho ali. Vai ter um vídeo onde a gente fala especificamente sobre documentários, onde eu comento um pouco mais sobre isso, que é um gênero um pouco difícil, porque nem sempre é o que se vende. É um papo que eu não quero ter por agora, mas que eu recomendo que você assista. Ele vai ser o nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre documentários e vamos desmistificar toda essa narrativa que muitos documentários trazem consigo de a verdade, sabe? É um papo que deixa para a próxima, que deixa para daqui a pouco. A observação que o documentário é o gênero mais forte desse gênero, mas ele em si também é um subgênero. Só que a grande questão do documentário do gênero documentário, é que ele é oficialmente chamado de não ficção, porque ele é oposto ao gênero de ficção. Só que o gênero documentário ele é tão mais forte do que todos os outros subgêneros que estão inclusos nesse não ficcional, que o documentário vira o nome basicamente oficial desse gênero. Por isso que eu chamei ele o tempo todo de documentário aqui, porque basicamente nos gêneros de não ficção o que reina é o documentário. Diferente da ficção, que tem a comédia, tem o romance, tem todos os subgêneros que a gente já está acostumado a assistir. E para finalizar a base do cinema, eu gostaria de falar sobre a animação. Ela é muito parecida com a ficção, só que o pulo do gato é que tudo que não é vida é animação. Vou deixar ele mais fácil para você entender. Sabe desenho 2D, tipo Ok, Caio, sabe isso? Ele é animação. Sabe o desenho do Happy Feet, aquela animação 3D? É animação. Os Muppets, que é a animação são fantochezinhos, são animação. Vila Sésamo é animação. Tudo que não é vida real são bonecos, que são desenho, sejam 2D, sejam 3D, que são às vezes colagens, estilo de animação de colagem. Tudo que não envolve seres humanos reais são animação. Qual que é o pulo do gato que eu fui, voltei e retornei e finalmente cheguei onde eu queria chegar? É que o cinema, quando nós estamos falando de documentário, ele é reinado pelo roteiro. O roteiro
é o que faz o cinema ser o cinema. O roteiro, ele organiza tudo que a gente vai fazer no nosso filme. Ele começa com quem faz o filme, quem está ali, quem está em cena, quem não está, quais são os atores que estão falando, o que os atores têm que falar, como eles têm que falar, como que é a câmera, o corte, o que aparece, o que não aparece. O roteiro, ele, como meu professor uma vez me disse na minha primeira aula de roteiro, o roteiro é o guia do filme. Ele leva o filme para onde ele tem que ir. Tudo que é pensado no filme está no roteiro. E em português de Portugal, o nome do roteiro é simplesmente muito melhor do que o nosso, porque ele fala exatamente o que o roteiro tem que fazer. Em português de Portugal, o nome do roteiro é guião, e é isso que o roteiro tem que fazer. Ele tem que guiar o começo do filme, ali na pré-produção, quando a gente está organizando, a gente faz o roteiro, para quando a gente chegue na produção do filme, esteja tudo seguindo o roteiro, tudo seguindo bonitinho e a gente faça o filme da melhor forma possível. Sabe qual que é a função do roteiro quando a gente acaba de filmar o filme? É lixo. A gente não se usa o roteiro mais pra nada além de fazer o filme. A não ser que você seja aqueles youtubers chatos que ficam pegando o roteiro original, que vaza na internet e falando: meu Deus, vazou o roteiro de Vingadores 7, era muito melhor na versão original. Eu quero falar aqui sobre roteiro, não é sobre como se faz um roteiro. Até porque isso são anos e anos de estudo, e nem quando você passa a sua vida inteira estudando roteiro, você tem a certeza de como fazer um. E eu não tenho toda essa capacidade técnica em apenas 3 anos de escola, não. Mas o que eu quero falar aqui sobre roteiro é como ele é uma fórmula de bolo. Roteiro, ele é um passo a passo, ele é um guia de o que você tem que fazer, faz desse jeito, desse modo, e vai chegar no final do roteiro assim. Ele é um passo a passo de como você tem que fazer, assim como uma receita de bolo. A receita de bolo de cenoura é desse jeito, faz X coisas, X coisas, X coisas, com X ingredientes, e você tem no final um bolo. Se você chegar no final do roteiro, você tem um filme. Só que, assim como se faz um bolo de cenoura, não é necessariamente só seguindo a fórmula que você vai chegar no seu bolo. Porque imagina só, você, para fazer um bolo, precisa de ingredientes adequados. Você precisa então de um bom ovo, precisa de um bom óleo, de um bom fermento, sabe? Tudo tem que estar dentro da data de validade, não pode ficar nada estragado. Você tem que garantir a qualidade dos seus ingredientes. No cinema é a mesma coisa, você tem que garantir a qualidade dos seus atores, garantir a qualidade dos seus equipamentos, garantir a qualidade da sua pós-produção, da sua edição. Se você não garante isso, a fórmula que está ali, ela não vai fazer mágica. Você pode seguir a fórmula, mas com ingredientes ruins, você vai fazer algo ruim. Assim como também, se você fazer o seu bolo, sei lá, uma batedeira que está falhando, um forno que não está legal, usar todo o seu material, ele não está adequado para o seu filme, talvez seu filme não saia também. Se você também fizer um bolo com a falta de amor, talvez o seu bolo não fique tão gostoso como um bolo feito com amorzinho pela Juju. Então, cinema, se você também não fizer com amor, dá pra perceber quando o filme está sendo feito, principalmente pelos atores. Cara, claramente esse ator não está à vontade de fazer esse papel, ele está só fazendo pelo dinheiro. Quem assiste muito filme consegue perceber, que segue muitos atores, consegue perceber que, cara, eu conheço esse ator e ele entrega muito melhor do que isso, e aqui ele não tá dando 100% dele. E eu acho que talvez a coisa que mais impacta também o filme, além da sua falta de amor, sua falta de utensílios corretos, ingredientes corretos, é o fato de que você pode enjoar de comer bolo de cenoura. Às vezes você pode enjoar de comer todo dia um bolinho de cenoura com calda de chocolate e querer experimentar outras coisas, querer comer outras coisas. O cinema é a mesma coisa. A gente é ser humano e a gente está o tempo todo mudando. Então, às vezes,